Hoje iremos falar sobre o Caboclo Ubirajara, que é muito conhecida dentro da religião de caboclos, Umbanda, e também tem seus reconhecimentos em casas de nação, Candomblé, mas não seria a original do culto dos orixás. Segundo o próprio Ubirajara, ele era um guerreiro da tribo dos Tupinambá, e nasceu aproximadamente em 1556 no território onde hoje é a Bahia. Segundo seu Ubirajara, ele foi feito guerreiro muito jovem porque naquela época sua tribo estava em guerra com os homens brancos, os portugueses, e sua tribo inimiga os tupiniquins. A maioria estava doente e os jovens eram recrutados e treinados muito cedo. Com 16 anos, ele enfrentou os portugueses e quase foi morto, mas quando ele completou 20 anos, destruiu mais de 200, e o líder branco foi comido pela tribo. Ele ganhou fama porque só foi vitória quando ele liderava. Sua fama foi tanta que os portugueses já tinham medo de andar nas matas onde pertenciam os tupinambás, e principalmente do índio com os peitos largos. Alguns portugueses chamavam seu Ubirajara de fantasma da morte, ou o próprio diabo. Na nova lei estabelecida entre os tupinambás era devorar os que sobrevivessem, e piedade não era muito praticada entre eles. Ubirajara também invocava os espíritos da floresta, e principalmente os guerreiros e devoto firme de Tupã, deus em Tupi-Guarani. Gostava de usar arco e flecha, escalava perfeitamente as árvores, sanguinário, com uma aparência séria e bonita, forte, feição fechada. Com 30 anos Ubirajara se torna cacique e lidera mais uma investida contra o homem branco. Nessa investida eles matam mais de 1000 portugueses e têm apenas 67 perdas. Ubirajara, caboclo, relata que nunca perdeu uma guerra. A única guerra que ele e sua tribo não ganhou foi a ignorância, pois com o ritual do canibalismo, ele e a tribo inteira pegaram doenças graves, doenças que os índios não estavam preparados para enfrentar, e sua tribo foi extinta em 1604. Ubirajara morreu doente por volta de 1580. Essa é a história do Caboclo Ubirajara, contada por ele mesmo em uma oportunidade que tivemos para conversar. Ele trabalha na linha da Cabocla Jurema. Ele me falou que muitos irmãos dizem que ele seu nome é o nome de uma grande linha de Umbanda. Outros dizem que ele nunca foi índio, e isso só aumentou o mito Ubirajara, mas que ele deixe bem claro: fui índio brasileiro, guerreiro, e hoje cumpro minha missão com meus irmãos e filhos de santo em nome de Deus. Conta-se a história que o Caboclo Pena Verde era um guerreiro de uma tribo asteca, oriunda dos Estados Unidos, que foram migrando, até chegarem na Amazônia onde se instalaram. O caboclo era um homem forte, andava sempre com uma calça de couro, seus cabelos eram longos e grisalhos, usava um penacho, conjunto de penas em ramos, com cores verdes, vermelha e branca, onde cada cor representava um irmão. Certa feita o Caboclo Pena Verde relatou que para um índio se tornar pajé teria que participar de um ritual, onde o mesmo tinha como missão caçar e trazer um javali para a tribo. Além do caboclo, havia outro adversário e ficou determinado que quem trouxesse a presa primeiro seria o vencedor. No dia seguinte, o seu adversário retornará com o javali abatido e somente após 30 dias Pena Verde reapareceu, só que de uma forma que surpreendeu a todos. Diferentemente de seu adversário, o caboclo não precisou abater o animal, apenas observou seu comportamento, aproximou-se e conseguiu domá-lo. Sua entrada na tribo foi triunfante, pois entrou montado sobre a caça. Pena Verde tinha como confidentes 2 guerreiros ao qual confiava. O seu filho é sobrinho. Certa feita, sua tribo foi invadida e daquele dia em diante, travou-se uma batalha sangrenta. No decorrer da guerra, Pena Verde sentiu uma profunda dor nas costas. Ao cair por si, percebendo a gravidade, o guerreiro viu que fora almejado por uma flecha. Já ferido e percebendo que a morte estava próxima, pediu que Tupã descobrisse quem era o autor de tamanha crueldade e em poucos minutos, o Caboclo Pena Verde contemplou seus guerreiros e toda a sua tribo sendo massacrada por aquela fatídica batalha. Para a tristeza do guerreiro, ao olhar para trás, percebeu que o grande mentor de toda aquela crueldade era o seu sobrinho no qual depositava toda a sua confiança. Mas para que pudesse morrer em paz, Pena Verde perdoou seu sobrinho, tirou a flecha de suas costas e veio de cheiro ruim 3-4 obviamente, referindo-se à árvore Jurema. De acordo com a história,
A cabocla Jurema, quando humana, foi abandonada por sua mãe, aos pés de uma árvore. Denominada Jurema, quando tinha apenas 7 meses de vida, mas foi resgatada pelo caboclo Tupinambá, por quem foi criada. Mais tarde, ela acabou se tornando cacique de sua tribo e primeira guerreira desta. Era destemida e não abaixava a guarda, mas um dia ela se apaixonou por um caboclo chamado Huascar, de uma tribo inimiga, da Terra do Sol. Ele estava aprisionado, por ter sido capturado pela tribo de Jurema, em uma batalha. Esse sentimento, o amor, tornou-se seu maior adversário, pois sabia que se ela se entregasse a isso, seria expulsa de sua tribo. Tendo certeza de que ela o encontrara não por acaso e vendo um futuro nos olhos dele, ela o libertou e fugiu com ele, ao mesmo tempo em que era perseguida por guerreiros da sua própria tribo. Na fuga, Jurema foi atingida por uma flecha, direcionada a seu amado. A flecha atingiu seu peito e ela caiu sem vida no mesmo lugar. Huascar, então, voltou à Terra do Sol, fundou seu império nas montanhas e ergueu um templo dedicado à cabocla Jurema. No lugar onde ela morreu nasceu um girassol, e é por isso que se diz que sua coroa brilha como o sol. Jurema, por sua vez, se tornou a entidade espiritual cabocla Jurema 5-6 no universo indígena. O recanto da Jurema é um céu com fundo vermelho e com montanhas no horizonte, que parece representar as matas brasileiras. Este céu é seu reino espiritual, onde estão resguardadas as almas dos seus filhos legítimos e dos índios encantados, que são seus colaboradores. Na história da vida da cabocla Jurema é relatado que ela era uma jovem índia que mantinha relacionamentos amorosos com vários parceiros e, por isso, engravidou muito cedo, sendo assim, seus filhos eram entregues aos cuidados das mulheres mais velhas da sua aldeia, mas isso era feito com o objetivo de multiplicar sua descendência, que seria todos índios guerreiros. Sua morada física é identificada como uma grande oca, nas matas, onde residem todos os índios filhos e as entidades que lhe pertencem. Seu reino seria formado por 7 cidades, que são as 7 ciências da Jurema: Vajucá, Junça, Catucá, Manacá, Angico, Aroeira e Jurema. Outros estudos sugerem 11 cidades: Juremal, Vajucá, Ondina, Rio Verde, Fundo do Mar, Cova de Salomão, Cidade Santa, Florestas Virgens, Vento, Sol e Urubá. Ainda outros apontam 7 cidades, mas algumas com nomes diferentes: Vajucá, Urubá, Juremal, Josafá, Tigre, Canindé e o Fundo do Mar. E, ainda, outros estudos indicariam 5 cidades, que seriam as 4 primeiras, mais Tânima, ou o reino de Iracema. Alguns cantos dedicados a Jurema sugerem que quando ela é evocada, emerge do tronco da árvore de mesmo nome, tanto ela como também seus colaboradores encantados, conhecidos como Babaigum, ou seus filhos. Para os juremeiros, como são chamados os praticantes, a Jurema Sagrada é a religião primaz do Brasil, pois existe desde antes de o país ser colonizado. O culto à cabocla Jurema foi severamente censurado pela Igreja Católica, quando no século XVIII, foi registrado no processo N graus 4884, de 1 de julho de 1741, em Recife 378. A história sugere que a
Cabocla Jurema pode ter raízes também em outros países, como o Egito, onde se fazia uso de uma planta da família das acácias, denominada Acacia nilotica, na Índia, onde se fazia uso da planta Acacia suma, na Arábia, onde se utilizava a Acacia arábica, assim como também os Incas. Outros povos primitivos que habitavam as margens do rio Orinoco utilizavam as plantas Acacia sibil e Acacia niopo, respectivamente 3.